olhando ele falar pros meus pais, e os meus pais assim, em choque, todo mundo ficou em choque. O meu pai foi pra cima dele, e aí começou aquela grande confusão. Ele chorando, falando que ele não queria, que ele não sabia o que tinha feito, que ele nem sequer se lembrava, e ele não sabia o que estava acontecendo, que ele não tinha bebido. Só que começou, a minha mãe veio correndo, me abraçou, começou a ficar num tamanho aquela confusão, meu pai falando que ele ia sair de casa, e ele falando que ia ser preso, que não sei o que, toda aquela confusão, que eu me assustei e vi a consequência do que eu tinha inventado. E aí eu comecei a chorar. Minha mãe falou, não, calma, você é só uma criança, seu irmão que tá errado e tal, o que aconteceu, você tá bem, o que ele fez contigo? E aí eu comecei a chorar e falei que era mentira. E que eu tinha inventado. E aí, tipo, meio que todo mundo parou, ficou olhando pra minha cara, eu falei que eu era afim dele desde que eu me entendia por gente, desde que eu comecei a perceber que eu sempre quis ele e que, como ele não me dava bola, eu tinha feito isso pra que ele entendesse que a gente tinha ficado junto, porque na minha cabeça ele ia querer ficar comigo depois disso. Porque, já fiquei mesmo, então agora eu vou continuar ficando. Porque foi isso que eu achei que aconteceria. A confusão parou, meu pai começou a conversar com meu irmão, eles foram pra lá pra poder conversar. Minha mãe tentou conversar comigo, falando que ele era meu irmão, que eu não podia fazer isso, e eu batendo o pé que eu gostava dele, que queria ficar com ele, que ele era o homem da minha vida, que eu amava ele, que ele ia ser o meu homem. Eu comecei a explicar pra minha mãe o que eu sentia. Meu irmão foi trabalhar, né? Depois disso, ele nunca mais falou comigo. Ele entrava dentro de casa, mudo, e saía calado. Eu tentei me aproximar dele várias vezes, mas ele sempre cortou. Depois de 2 meses do acontecido, meu irmão saiu de casa. Ele foi morar com a namorada dele, porque ele não tava aguentando a situação da minha insistência. Os meus pais me levaram pra psicólogo, tentaram fazer de tudo, tentaram conversar comigo, tudo mais. Mas acabou que a melhor decisão foi que meu irmão saísse de casa. Atualmente eu ainda moro com os meus pais, né? Tô terminando a faculdade. O meu irmão tá casado com a namorada dele, eles tiveram um filho. E assim, depois de que se passaram anos, nós conversamos, eu falei que eu era uma adolescente, que eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí ele me perdoou, eu perdoei ele. A nossa relação voltou. Mas a verdade é que tudo sempre foi uma grande mentira. Eu sempre tive consciência do que eu fiz. Eu sempre quis ele na minha vida. Eu sempre tive esse desejo por ele, continuo tendo, né? Ele sempre foi, sempre será o amor da minha vida. Mas a gente não pode ficar junto, felizmente nós nascemos como irmãos. E eu fiz isso pra que eu não perdesse ele. A gente se dá super bem, a gente tem aquele carinho que ele acha que é de irmão, mas eu sei que não é de irmão, mas eu finjo. Finjo porque é o que eu posso ter dele, finjo porque eu não posso fazer nada. Então, a única coisa que eu pude fazer é falar que eu era uma adolescente desequilibrada, que eu não sabia o que tava fazendo, era coisa de adolescente. Ele me perdoou e hoje eu vivo fingindo que eu não sinto nada por ele, sempre que eu sempre senti.